Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Thales de Andrade é quem vos fala, mais uma vez pedindo escusas em virtude deste improviso aqui na minha sala de jantar. Ainda estamos em situação de quarentena por conta do Covid-19, hoje 7 de abril de 2020, exatamente às 17 horas e 16 minutos, hora que inicio esta gravação. Rapaziada, pois bem, hoje nós vamos encerrar neste bloco o procedimento comum ordinário, ao menos no que diz respeito àqueles aspectos mais práticos e que interessam efetivamente para a prova da OAB. O gráfico aí está na tela e pela imagem, como vocês podem perceber, nas últimas aulas nós trabalhamos primeiro o oferecimento da denúncia, segundo o juízo de admissibilidade, vimos as duas vias, a da rejeição da denúncia e a do recebimento da denúncia. Na segunda aula, nós tratamos da citação, falei um pouquinho de revelia, mas é justamente a revelia o ponto que eu vou tratar na aula de hoje, da revelia até o final da audiência de instrução e julgamento. Então, na aula de hoje, nestes próximos 25 a 30 minutos, nós trabalharemos rapidamente a revelia, trabalharemos a resposta à acusação, que é onde nós vamos concentrar mais as nossas atenções, e posteriormente finalizaremos o procedimento com a visualização, efetivamente da audiência e demais comentários pertinentes. Beleza? Tudo tranquilo? Pois então vamos lá. Então, feita a citação, o que vai acontecer? Feita a citação, existem duas possibilidades. A primeira delas, obviamente, é o sujeito comparecer a juízo, no momento em que deverá comparecer a juízo, apresentando a sua reação defensiva à peça acusatória. Beleza? Mas existe uma outra possibilidade. Existe a possibilidade do sujeito simplesmente não responder mais ao processo, largar de mão o processo, ignorar essa citação, situação em que ele será rével. E aqui temos de ter uma atenção, já falei isso no último vídeo e repito. Temos de ter cuidado porque muita gente fala que no processo penal não existe revelia. E isto não procede. Esta afirmação ela é equivocada. Por que ela é equivocada? Porque no processo penal existe sim a revelia. O que não vai acontecer é aquele efeito material da revelia que nós temos no processo civil, que é justamente a chamada confissão ficta, isto é, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora e não contestados pela parte ré. Este efeito material, esta presunção de veracidade, ela não se fará presente no processo penal, mas no processo penal existe sim a revelia e ela está disposta justamente no artigo 367 do CPP, que está aí na tela de vocês. Diz o seguinte, o artigo 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Então veja que existe sim a revelia no processo penal, ela está disposta no artigo 367 que acabamos de ler, e o efeito principal desta revelia no processo penal é o processo seguir sem efetivamente a necessidade de intimação do réu para todo e qualquer ato do processo. É óbvio que o réu terá obrigatoriamente, mesmo o rével, terá de ser intimado da sentença, mas todos os outros atos do processo deixa de ser necessária a sua comunicação para qualquer tipo de coisa. Além disso, obviamente, se o sujeito ele é rével, ele não constituiu advogado para apresentar a reação defensiva à peça acusatória, a sua resposta à acusação. Logo, ele não tendo nomeado advogado, o juiz lhe nomeará um defensor dativo, um defensor público que procederá à sua defesa técnica. Então, rapaziada, só para a gente arrematar aqui com a revelia, cuidado, existe revelia no processo penal, o que não existe é confissão ficta. Beleza? Tranquilo? Pois então vamos adiante
aí no nosso balãozinho que está no nosso fluxograma, para falarmos bonito, que está aí na tela de vocês. Falamos aqui da citação. O que vai ter aqui depois da citação, meu povo? Resposta à acusação. A resposta à acusação, ela está prevista no artigo 396-A do Código de Processo Penal. E a resposta à acusação, muito embora seja a primeira reação defensiva à peça acusatória, e se você for fazer o espelhamento do processo penal com o processo civil, ela estaria para o processo penal, assim como a contestação está para o processo civil, a resposta à acusação ela vai ter, apesar disso, um conteúdo bem diferente da nossa contestação. Por que ela vai ter um conteúdo diferente da contestação? Porque lá na contestação você já deve atacar a fundo toda a matéria de mérito, até mesmo para que eventualmente não incida essa presunção relativa de veracidade, né, dos fatos não contestados. Aqui no processo penal, como nós não temos essa confissão ficta, a nossa resposta à acusação, ela, como regra, não vai atacar o mérito da ação penal. Ela vai atacar o que então, cara pálida, se ela não vai atacar o mérito? Ela vai atacar o seguinte: a resposta à acusação vai ser uma peça, uma petição que vai objetivar primordialmente uma defesa formal, uma defesa que busque demonstrar a existência de vícios processuais na denúncia que possam levar esta denúncia a ser rejeitada. Então, em linhas mesmo bem simples, o objetivo principal da resposta à acusação é demonstrar que está presente alguma circunstância prevista lá no artigo 395 do CPP. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá ver o artigo 396-A do CPP, que é onde está falando da resposta à acusação. Lei na tela, vejam só, artigo 396-A diz o seguinte: na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. Olha só, lá no artigo 396-A, permanece aí na tela para vocês, vamos ver passo a passo o que o 396-A diz. Ó. Poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à defesa. Aqui, a gente vai poder alegar por exemplo, vai poder opor alegar uma litispendência, vai poder alegar que já existe coisa julgada, que o processo, portanto, viola o ne bis in idem, né? Vai poder alegar uma inépcia formal, vai poder alegar uma inépcia material, ausência de justa causa, enfim, vai poder alegar inúmeras coisas. Além disso, se poderá também protestar pela produção de determinados meios de prova. Você pode, na sua resposta à acusação, requerer seja feita uma prova pericial, você pode requerer seja oficiado, que o juiz mande oficiar para determinada autoridade fazer algum tipo de laudo, você pode fazer perguntas para os peritos, enfim, você pode protestar aqui por inúmeros e diferentes meios de prova. Para além disso, é a resposta à acusação o momento processual adequado para que se proceda efetivamente ao preenchimento do rol de testemunhas. Aqui, a defesa irá rolar as suas testemunhas, apontando quem são as 8 que ela deve ouvir, que ela deseja ouvir em juízo. Quando eu falo as 8, são 8 testemunhas que você tem por imputação e por réu. Então, digamos que eu seja advogado de fulano, fulano tem contra si a acusação de 2 crimes. Vou ter 8 testemunhas para um crime e 8 testemunhas para o outro. Beleza? Tranquilo. Pessoal, mais uma pergunta daí merece ser esclarecida. Por qual razão que lá na resposta à acusação você vai fazer só uma defesa formal e você não vai atacar logo o mérito? Porque veja só, posteriormente nós teremos a audiência. Lá na audiência você vai fazer perguntas para o ofendido, vai fazer perguntas para a testemunha, eventualmente até pergunta para o perito, se você requereu a oitiva do perito. Vai fazer pergunta para o próprio réu também. E todas essas perguntas você vai fazer para tentar confirmar a sua hipótese de defesa.
Se você, antes da audiência, já traz o seu argumento de defesa na sua resposta à acusação, você está antecipando a sua tese e entregando todas as cartas que você tem na manga para o Ministério Público, que já vai produzir provas dali em diante para tentar derrubar os teus argumentos. Então não é pertinente que você antecipe a sua tese em sede de resposta à acusação, salvo se você verificar que há uma elevada probabilidade de absolvição sumária. Nesta hipótese de se constatar elevadas possibilidades de haver uma absolvição sumária, aí sim você vai efetivamente trazer a sua tese de defesa. E como é que você vai fazer esse juízo? Esse juízo é um juízo que, na verdade, vai muito da prática, da experiência e vai muito do contato que você consegue fazer acerca do comportamento daquele juízo, daquele juiz em específico. Se você, analisando as circunstâncias do caso concreto, identificar que há baixa probabilidade de absolvição sumária, não traga seus argumentos de mérito. Se você verificar que vai existir elevada probabilidade de absolvição sumária, aí você já vale a pena arriscar, trazer os seus argumentos de mérito e tentar buscar uma absolvição sumária, já que, diferentemente da rejeição da denúncia, a decisão de absolvição sumária, ela é uma absolvição e, portanto, faz coisa julgada material. Beleza, galera? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos ver que hipóteses são essas de absolvição sumária. Elas estão no artigo 397 do nosso queridíssimo Código de Processo. Então, o artigo 397, ele vai te dizer o seguinte: após o cumprimento do disposto no 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1º, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, inciso 2º, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, inciso 3º, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou, inciso 4º, extinta a punibilidade do agente. Então percebam, rapaziada, o seguinte: inciso 1º e 2º, o legislador utiliza a expressão existência manifesta de causa excludente de ilicitude e culpabilidade. O que isso significa? Aqui o juiz ele só vai absolver sumariamente se ele tiver certeza de que está presente, por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade ou eventualmente uma excludente de culpabilidade. Por que certeza? Porque se ele tiver dúvida, você vai para a audiência e lá na audiência se produzirá a prova que vai tentar dirimir esta dúvida e aí sim o juiz vai poder decidir. Por isso, aqui o juiz só absolve sumariamente, sem audiência, se ele tiver certeza, se houver ali uma existência manifesta de excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Por outro lado, o inciso 3º vai te trazer que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Aqui nós temos a atipicidade da conduta. Não se esqueçam que quando se fala em atipicidade da conduta, se fala tanto em atipicidade formal, isto é, a conduta perpetrada pelo agente não encontra eco na legislação penal, não está descrita como sendo um tipo penal, como criminosa, ou você pode estar falando até de atipicidade material mesmo, reconhecimento do princípio da insignificância, do princípio da bagatela. Tranquilo? Inciso 4º, extinta a punibilidade do agente. Hipóteses de extinção da punibilidade estão presentes lá no artigo 107 do Código Penal. O exemplo principal que pode aparecer aqui é justamente a prescrição. Acaso já tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, o juiz ele deverá absolver sumariamente. Beleza? Tranquilo, galera? No entanto, não sendo o caso de absolvição sumária, o que o juiz fará? O juiz ele designará dia e hora de audiência. Veja que isso já está no artigo 399. Artigo 399 vai falar justamente que, apresentada a resposta à acusação, não sendo o caso de recebimento de rejeição da denúncia, o juiz designará dia e hora da audiência. Vamos lá para a leitura do 399.
recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação, e o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Então veja que esse parágrafo 2º que eu acabei de ler, ele traz, veja que ele está aqui, ó, incluído pela Lei 11.719 de 2008. Ele traz para o processo penal o princípio da identidade física do juiz, outrora somente válido para o processo civil. A reforma processual de 2008, ela traz para o processo penal esse princípio que antes era somente válido para o processo civil. Eu me recordo aqui, pessoal, vocês vão ver que eu estou ficando velho, mas eu me recordo que na minha época de faculdade, essa reforma processual de 2008, ela veio justamente no semestre seguinte ao semestre em que eu terminei processo penal 3. Então eu tinha estudado já todo o processo penal e aí logo depois que eu acabei de estudar veio a lei e mudou absolutamente tudo. Isso, mas veja como isso tem seu ponto positivo. Lá na frente, quando eu já estava aqui estudando para minha prova da OAB e tudo mais, e eu era muito ruim de penal e processo penal, aí eu pegava e tive que estudar tudo de novo, justamente por conta dessas dificuldades. E foi nesse estudar tudo de novo, aliado a alguns professores aí à época que me inspiraram, foi assim que eu fui me apaixonando pela arte do crime, ou do processo criminal, claro, a arte do crime. Deus me livre, saravá, como diz o outro. Rapaziada, beleza. Então o que o juiz vai fazer aqui? Vai designar dia e hora para a audiência. E aí a gente deve ter a seguinte atenção. Qual que é o roteiro da audiência de instrução e julgamento no processo penal? Eu não vou ainda botar o slide na tela com o fluxograma, porque é bem fácil e é bem intuitivo. Olha só. A audiência vai começar com a oitiva do ofendido, a oitiva da vítima. Então a vítima é o primeiro a falar. Depois que a vítima falar, quem vai falar vai ser a testemunha, serão as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Após as testemunhas de acusação e defesa respectivamente falarem, quem é que vai falar? Vai falar o perito, esclarecimentos dos peritos. Após a fala de uma testemunha, da outra testemunha e do perito, você pode constatar alguma incoerência entre os depoimentos. E aí o que vai ser possível se fazer? Uma acariação. Após as acariações, vai ser possível fazer o que? Reconhecimento de pessoas e coisas. E por fim, o último ato da instrução, nós teremos o que? Nós teremos o interrogatório do réu. O réu é, portanto, o último a falar. Quanto a essas oitivas, eu só queria fazer uma breve observação, porque isso cai muito em OAB. O sistema de oitiva das testemunhas na audiência de instrução e julgamento do processo penal é o sistema que a gente chama de cross-examination, sistema do exame cruzado. Isso significa que eu, advogado de defesa, vou perguntar pessoalmente para a testemunha de acusação. Isso significa que o promotor vai perguntar pessoalmente, diretamente, melhor dizendo, para a testemunha de defesa. Nós não fazemos perguntas através do juiz. Ao contrário, o juiz ele só vai fazer pergunta para as testemunhas se houver necessidade, porque aqui se adota o sistema do exame cruzado, cross-examination, sistema derivado do norte-americano. Contudo, para o interrogatório do réu, o sistema adotado é o presidencialista. Por que presidencialista? Porque quem começa perguntando para o réu é o juiz. Então, o juiz pergunta para o réu. Essas perguntas serão divididas em dois grupos de perguntas. Primeiro, nós temos o chamado pré-gressamento, que é aquele grupo de perguntas orientadas para a verificação de condições pessoais do réu, notadamente questões ligadas ao seu trabalho, questões ligadas ao seu comportamento social, etc. Tudo para fins de averiguação das circunstâncias judiciais do artigo 59
do Código Penal, né, que vai influir na futura dosimetria da pena, e eventualmente o segundo grupo de perguntas feitas pelo juiz, aí sim são perguntas ligadas ao fato. Então, pessoal, só para ratificar o que já aqui se falou, primeiro para testemunhas de acusação e defesa, quem pergunta são as partes, diretamente as testemunhas, e por fim o juiz, e posteriormente para o réu o sistema adotado. Já vai ser o presidencialista, o juiz pergunta primeiro e as partes por último, obviamente que sempre falando por último a defesa. Esta é uma regra para todas as oitivas, sempre quem fala por último é a defesa, salvo para a oitiva das testemunhas de defesa, primeiro a defesa pergunta e depois a acusação. Beleza? Tranquilo? Então, vamos botar agora aí o nosso fluxograma na tela para que a gente possa olhar adequadamente o andamento das questões no procedimento comum ordinário. Vamos lá. Olha só, então a gente está aqui na tela e aí você está vendo que depois da resposta à acusação tem aquela possibilidade que eu falei da absolvição sumária ou a designação de audiência. E aí, depois dessa designação de audiência, nós temos a audiência de instrução, que começa com a declarações do ofendido, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e, por fim, o interrogatório do réu. Até aqui foi onde nós falamos, beleza? Pois bem, interrogatório do réu foi até aqui onde nós falamos, e aí, após o interrogatório do réu, encerra-se a fase de instrução. E aqui nós temos duas possibilidades. Primeira possibilidade, temos três possibilidades, na verdade. Primeira possibilidade, existirá a necessidade de realização de novas diligências. Se houver a necessidade de realização de novas diligências, aí nós vemos o que proceder à realização da diligência e depois aplica o artigo 403, parágrafo 3º do CPP, permitindo que as partes apresentem por escrito as suas alegações finais no prazo de 5 dias, primeiro a acusação e depois a defesa, e por fim o juiz tem 10 dias para sentenciar. Essa é a primeira possibilidade, caso haja nova diligência a ser feita. Beleza? Não havendo nova diligência, o que vai acontecer? Se não houver necessidade de se realizar nova diligência, aí nós ainda assim temos duas possibilidades. Primeira dessas possibilidades, o juiz, e essa possibilidade em tese deveria ser a regra no nosso processo penal. Por essa primeira possibilidade, o juiz vai passar a palavra para a acusação, que fará verbalmente as suas alegações finais pelo tempo de 20 minutos prorrogáveis por mais 10 e posteriormente o juiz passará a palavra à defesa, que fará efetivamente a sua defesa também em 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Depois o juiz irá sentenciar. Essa seria a possibilidade regra que está prevista lá no artigo 39, nos artigos 399 e 400 do nosso CPP. Essa seria a regra. Contudo, na prática, o que nós percebemos é que a exceção é quem vai efetivamente se transformar em regra, e no dia a dia dos tribunais, o que nós vamos ver? A aplicação do já citado aqui, parágrafo 3º. Porque o que vai dizer esse parágrafo 3º? Vai dizer justamente que, encerrado o interrogatório, o juiz vai poder suspender, encerra a audiência e abre prazo para a apresentação das alegações finais por escrito. E aí nós teremos o prazo da acusação 5 dias, posteriormente a defesa terá também o prazo de 5 dias, e aí o juiz vai ter os 10 dias para sentenciar, na forma como você pode vislumbrar aí no gráfico. Então, pessoal, esta é a dinâmica aqui do nosso queridíssimo procedimento comum ordinário. Já que a gente está em uma situação de preparação para a segunda fase da OAB e nós não estamos aqui tendo a pretensão de substituir o curso de processo penal em sala de aula, vamos logo falar rapidamente do procedimento comum sumário. Te garanto que em 4 minutos, 5 minutos no máximo, ou talvez até menos, a gente consiga falar do procedimento comum sumário. Qual é a diferença do procedimento comum sumário para o procedimento comum ordinário? Primeira delas,
Procedimento comum ordinário, que foi todo esse que nós acabamos de ver aqui, ele vai ser aplicável para crimes cujas penas sejam iguais ou superiores a 4 anos. Então, penas maiores que 4 anos, o procedimento será comum ordinário. Se a pena for menor que 4 anos, o procedimento vai ser comum sumário, beleza? Professor, mas e pena de até 2 anos, não é sumaríssimo? Sim. Se a pena do crime for menor ou igual a 2 anos, você vai ter que fazer a seguinte pergunta. O processo é dotado de complexidade? Sim. Se o processo é dotado de complexidade, ainda que a pena prevista para o crime seja menor do que 2 anos, nós teremos o procedimento sumário. Se o processo não é dotado de complexidade, então, neste caso, o procedimento de fato será sumaríssimo. Beleza, de qualquer modo, procedimento sumário, pena menor do que 4 anos, disso nós já sabemos. Portanto, o que mais nós temos de diferença do procedimento sumário para o procedimento ordinário? Olha só o que está aí no artigo 500, olha só na sua tela, o que está aí no artigo 531 do CPP, artigo 531 do CPP, ele vai nos falar do procedimento sumário. Vê só, na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, as inquirições de testemunhas arroladas pela acusação e defesa nesta ordem, ressalvado o 222, bem como esclarecimento de perito, acariação, reconhecimento, interrogando-se em seguida ao acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Então, veja só que a primeira diferença do procedimento sumário por ordinário é que a designação desta audiência ela é feita no prazo de 30 dias. Então, o juiz vai ter que designar a audiência no prazo máximo de 30 dias. Essa é a primeira diferença. Número de testemunhas. O número de testemunhas no procedimento sumário será de 5 para a acusação e para a defesa. Mesma regra de contagem que nós já estudamos. Além disso, nós temos duas outras diferenças que na prática não vão se mostrar como sendo diferenças. Que diferenças são essas? Não existe previsão escrita na lei para o procedimento sumário de duas coisas. Primeira delas, a apresentação de alegações finais por escrito. Esta previsão só existe para o procedimento ordinário. Não obstante, também se aplica esse dispositivo do 403, parágrafo 3º, para o procedimento comum sumário. Beleza, rapaziada? Para além disso, a última diferença é que não há previsão de requerimento de diligências para, ao final ali do depoimento do réu, para o procedimento sumário. Essa previsão ela não se encontra expressa em lei. Não obstante, também se entende ser aplicável para o sumário. Veja que o artigo 402 aí na tua tela, que era o que eu estava procurando aqui, ele diz o seguinte: produzidas as provas ao final da audiência, o MP querelante assistente a seguir o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstância ou fatos apurados na instrução. Veja que o artigo 402 ele prevê para o procedimento ordinário justamente a possibilidade de diligências. Esse dispositivo ele não existe, ele não tem assemelhado no procedimento sumário, mas a despeito disso, privilegiando a regra de analogia, onde impera a mesma razão, deve imperar o mesmo direito, aplica-se, a jurisprudência considera aplicável esse dispositivo também ao procedimento comum sumário. Então, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então era isso que a gente tinha para falar de procedimento comum ordinário e também até de procedimento comum sumário. No nosso próximo bloco, no nosso próximo vídeo, nossa aula já vai ser sobre o procedimento comum sumaríssimo. Posteriormente, vou tecer algumas considerações sobre o procedimento especial do júri. Lembrando que essas considerações sobre o procedimento do júri e do sumaríssimo também serão considerações para a prova da OAB, tá? E aí a gente efetivamente passa para o treinamento das
peças práticas, que é onde efetivamente, como diz o outro, a onça bebe água. Beleza, galera? Conto com a audiência de vocês. Curta, compartilhe, divulgue aí para os seus colegas para que a gente possa fazer mais vídeos para vocês. Tudo sempre gratuito. Beleza, rapaziada? Nunca se esqueça, a vida não para, o Thales não para, então chama que é nóis.